Então, agora sim, né, iniciando oficialmente, eu gostaria de dizer boa noite, né, a todas as pessoas presentes, agradecer pela presença nesse evento. Gostaria de agradecer, de uma forma bastante especial, a presença da professora doutora Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, a quem eu vou tomar a liberdade de chamar de Malu. Então, agradeço ao Malu por ter aceito esse convite, estabelecendo aí pontes entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Maringá. A Malu, ela é professora titular do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela atua tanto na área da licenciatura em Artes Cênicas, quanto no programa de pós-graduação em Artes Cênicas, principalmente em torno dos seguintes temas: a pedagogia do teatro, formação, teatro contemporâneo, ação cultural, mediação teatral e dramaturgia. Suas pesquisas e atividades docentes abrangem diferentes cidades brasileiras. Um momentinho só, porque chegou mais uma pessoa. Abrangem diferentes cidades brasileiras, não se restringindo apenas ao Brasil, né? Abrangendo também atividades na França, Bélgica e México. Resumidamente, falar sobre o trabalho da Malu é falar sobre a história da pedagogia do teatro, não somente no Brasil, mas do Mediterrâneo ao Atlântico. E se estamos aqui essa noite debatendo o tema do teatro na escola, é por ela, juntamente com outras pessoas inspiradoras, como a Beatriz Ângela Cabral, a Ingrid Dormenco dela, terem aberto os caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje. Então, feita essa apresentação, vale dizer que o presente evento é uma ação do projeto de extensão universitária da Universidade Estadual de Maringá, um projeto intitulado ETIT, a Escola no Teatro e o Teatro na Escola, Interações e Pedagogias Possíveis. O próprio nome do projeto já explica qual é o objetivo dele, né? A gente investiga, a partir de ações extensionistas, as possíveis relações entre o teatro e a escola a partir de duas perspectivas. Então, a escola como tema do teatro contemporâneo e as práticas teatrais no contexto da escola. Na terça-feira passada, nós recebemos para um bate-papo o dramaturgo, ator, professor Leonardo Cortez, que foi aluno da Malu e te mandou um beijo, Malu. Obrigada, que legal. E para discutir o tema do teatro, da escola no teatro. Né? O Léo é dramaturgo e tem um texto de autoria dele, chamado A Sala dos Professores, que traz a temática da escola abordada, né, por uma dramaturgia. E hoje, então, a gente convidou a Malu para a gente conversar um pouco sobre a outra face dessa moeda, ou seja, as possibilidades das práticas teatrais no contexto da escola básica. Então, Malu, feita essa apresentação toda inicial, essa contextualização, eu já inicio lançando a bola para você e perguntando-te: o teatro na escola, que jogo é esse? Uhum. Muito bom. Que jogo é esse? A pergunta pode ser respondida ao longo de anos de trabalho, mas vamos lá. Quero começar agradecendo muito ao Sidmar e a toda a organização de vocês, organização desse evento. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Já tive alguns papos muito legais com o Sidmar sobre a inserção dele aí na faculdade. De qualquer maneira, essa vertente da extensão é uma vertente muito legal e super, digamos, fértil, para a qual a USP está se acordando recentemente. Isso é uma coisa meio inacreditável, mas é assim. A USP nunca teve uma tradição muito grande de extensão, mas como eu já trabalhei no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, eu sei que essa dimensão poderia ser muito mais ampla, e agora, muito recentemente, de alguns meses para cá, a extensão está se abrindo dentro da Universidade de São Paulo, que é uma ótima notícia. Muito bom. Então, que jogo é esse? Eu acho que vocês provavelmente já tiveram, ou vão ter, ou estão tendo informações, ou mesmo uma formação acerca da importância do jogo dentro do ensino de teatro na escola, ou das artes cênicas em geral.
também da dança, da performance, não sei se do circo, mas é uma possibilidade. Então, eu gostaria de trazer essa questão para um campo, que é o campo no qual eu tenho feito pesquisas mais recentemente, que é o jogo entre o fazer e o apreciar teatro. Eu vou entrar por aí, porque me parece que é alguma coisa que é muito pouco explorada no Brasil, me parece que é alguma coisa da maior importância. Então, a ideia é trazer para vocês algumas das questões mais importantes dentro dessa situação do jogo entre fazer e apreciar. Vocês certamente já sabem o quanto, dentro de uma situação de jogo teatral, de jogo dramático, de improvisação, vamos dizer em geral, a ideia é que as pessoas que estão na plateia, os jogadores que estão pontualmente na plateia, que daqui a pouco vão ser jogadores, e haverá outros na plateia, então vocês sabem que esses papéis estão sempre circulando. Mas a ideia é que os jogadores que estão naquele momento na plateia, eles estão apreciando o jogo, eles têm um papel muito claro dentro do jogo. Eles têm alguma coisa para observar e eles são chamados a dar um retorno para os jogadores. Seja qualquer que seja a linha de trabalho que estiver sendo colocada em ação naquele momento, ou jogos teatrais, ou improvisações na linha do Boal, na linha do Jean-Pierre Rangard, da Maria Clara Machado, do que for. Ou mesmo numa linha mais de caráter performático. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia de apreciar uma cena é alguma coisa que a gente aprende quando se instaura um jogo dentro do contexto escolar, né? Estamos pensando no contexto escolar e ensino básico. Então, o apreciar está sempre embutido dentro das situações de jogo, mas nem sempre ele é trazido à tona com a pertinência que deveria ser, com a ênfase que deveria caber. Então, é esse ponto que eu queria trazer para vocês, porque existe modalidades nas quais eu convido vocês a pensarem, de atuação desse espectador que possam ir além do gostei e não gostei da cena. Ou seja, interessa que o espectador, de alguma maneira, seja convidado a mergulhar no jogo, de alguma maneira, abrir os seus poros em relação àquilo que está acontecendo e, de alguma maneira, se pronunciar em relação ao desafio que está no ar quando o coordenador, professor, animador, o nome pode variar muito, artista, o que for, estiver propondo alguma modalidade lúdica dentro das inúmeras famílias que existem de modalidades lúdicas. Ou seja, eu estou tentando chamar a atenção de vocês, nesse momento, para a figura do espectador. Isso é alguma coisa que eu gostaria de trazer à tona. Quem é este indivíduo tão importante no jogo? Outro dia, conversando com alunos de uma disciplina de pós-graduação aqui, a gente estava conversando muito sobre modalidades muito contemporâneas de teatro, nas quais pode, por exemplo, não haver atores. Isso existe. Modalidades de teatro onde não há atores. Mas o espectador, ele é imprescindível, ele sempre está presente. Então, por exemplo, se vocês forem pegar o trabalho do Rimini Protocol, o nome é em inglês, porque o nome circula pelo mundo inteiro. Remote São Paulo, que é o que eu vi. Eu vi alguns outros em outras cidades também, mas interessam menos. No Remote São Paulo, nós, os espectadores, somos convidados a passear pela cidade com um fone de ouvido, que vai transmitindo uma gravação muito interessante. A gente passeia pela cidade e a voz que a gente ouve no fone de ouvido chama atenção para alguns recortes na paisagem. Agora, olhe para cima e veja um recorte do céu entre os arranha-céus. Agora, olhe para a sua direita, e tudo isso é teleguiado, tá? A gravação corresponde exatamente ao que nós estamos fazendo. Olhe para o lado e verifique a cara, o rosto tensionado ou não das pessoas com quem você vai cruzar daqui por diante, etc, etc, etc. Ou seja, é um espetáculo, um acontecimento sempre, se vocês quiserem, que se baseia no recorte das paisagens que a gente conhece, mas não tem ator. Todos nós somos espectadores da cidade, por assim dizer. Isso é um exemplo entre muitos outros, nos quais a figura do espectador é a única figura do espetáculo e é a figura mais importante do espetáculo. Não existe ator. Mas isso é só uma introdução para a gente tocar num ponto que é importantíssimo e que poucas vezes se atenta para esse ponto na escola brasileira. E não é só na escola pública, na escola particular também, que é a ideia do ser ou tornar-se espectador.
tornar-se espectador não é alguma coisa óbvia que caia do céu, a gente não nasce sabendo ser espectador. Aliás, em breve vai sair uma publicação que eu vou contar para o Sidmar, o Sidmar conta para vocês, uma publicação online que está assim no forno para sair, onde eu tenho um artigo que se chama justamente Tornar-se espectador, primeiras experiências, sobre experiências inaugurais, iniciais, de pessoas que contam, de adultos de hoje, que contam como foram suas primeiras experiências em teatro, mas não vamos falar disso agora, é só um anúncio, tá? Então, tornar-se espectador é alguma coisa da maior importância, porque quando você propõe, por exemplo, um trabalho de jogar dentro da escola, seja com crianças de primeira série, nona série, você está propondo alguma coisa que é fundamental, porque a escola é o coração do projeto democrático. O que é fantástico na escola é que todo mundo passa por ela. Então, a ideia de o fazer teatro, que é alguma coisa que acontece na escola, é uma prerrogativa que muitos dos alunos que nós temos, alunos do ensino básico e mesmo do médio, nunca mais na vida talvez façam teatro, experimentem teatro, talvez seja naquela ocasião e nunca mais. No entanto, todos eles poderão vir a ser espectadores. Talvez já sejam, e talvez se tornem cada vez mais espectadores. Então, o ser espectador é alguma coisa que pode nos acompanhar no começo da vida na escola, mas pode nos acompanhar pela vida fora, até a morte. Então, nesse sentido, eu gostaria de trazer uma citação do Patrice Pavis, de que eu gosto muito, que é o Patrice Pavis, vocês sabem, é um pesquisador bem importante, que tem 2 grandes dicionários de teatro, eu queria pegar a definição de espectador uma passagem da definição de espectador do Pavis, em que ele diz o seguinte, vejam bem como é interessante. O acesso a uma obra artística, a uma prática cultural, não é nem fácil, nem natural, nem automático, nem universal. Eu vou repetir. O acesso a uma obra artística, a uma prática cultural, não é nem fácil, nem natural, nem automático e nem universal. Ou seja, ser espectador é algo que se aprende, traduzido em miúdos. E poucas vezes a escola dá importância para esse aprendizado. Se enfatiza muito, evidentemente, vocês sabem, com altos e baixos, a dimensão do fazer teatro, que é alguma coisa importantíssima, mas se valoriza muito pouco a experiência daquele que assiste, do espectador. E é sobre isso que eu gostaria de conduzir um pouco a nossa conversa hoje. Então, a pergunta é, e aí eu gostaria de saber, Sidmar, eles têm acesso à fala, eles podem falar agora, tudo bem, né? Claro, Malu, claro. Tá. Não, só para saber se está todo mundo com o microfone, tudo ok. Então, eu vou repetir, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa definição que eu acabei de dar do Pavis, esse comentário sobre o acesso a uma obra artística não ser fácil, nem natural, nem automático, nem universal, o que ela suscita em vocês? O que isso gera em vocês? Algum comentário, alguma expectativa, alguma aflição, talvez, alguma inquietação? Alguma confirmação? O que isso suscita em vocês? Fala, João Pedro. Para mim entra muito numa questão que é que a gente está sempre dentro de bolhas. Então, qualquer coisa que você vá consumir, você tem que furar a sua bolha e se deslocar de alguma forma para consumir esse novo produto. Então, quando fala que não é natural, é porque não chega voando na nossa janela e fala: oi, sou uma forma de arte, vim para você me consumir. Então, é uma coisa que a gente precisa acessar por meio da gente, assim. Tá. Isso em relação, digamos, ao produto, como você falou, quando você paga um ingresso e você, de alguma maneira, se envolve, você aceita, de alguma maneira, fazer parte de um grupo de pessoas que, por um tempo muito restrito, 1, 2, 3 horas, vai passar a partilhar aquela proposta artística que está sendo lançada, para a qual você, em princípio, paga. Mas isso também a gente pode trazer essa mesma afirmativa para uma situação escolar, onde a gente não está consumindo produtos, mas a gente está sendo levado a entrar em contato com o universo novo,
No caso, por exemplo, dos alunos da escola ir ao teatro. Ou mesmo quando a gente convida o teatro a vir para a escola. Mas eu parto do princípio que é sempre, vocês provavelmente vão concordar comigo, que a experiência de sair da escola para ir para o teatro é muito mais excitante, muito mais interessante. Tem o percurso, tem a viagem, tem o trajeto, tem a alegria do fugir da rotina, de romper os hábitos e assim por diante. Mas quando o João Pedro diz, o teatro não vai bater na tua porta e vai dizer, olha, eu estou aqui, se você quiser, eu estou aqui, aberto ao seu engajamento, ao seu envolvimento, é alguma coisa realmente muito importante, principalmente agora que nós passamos por uma pandemia, em que a gente se acostuma completamente a fazer aqui as práticas culturais, as práticas não, os objetos da cultura e da arte viessem até a nossa casa, com todos os problemas que isso sempre trouxe, e vocês sabem muito bem quais são esses problemas. Essa afirmação do Pavese, então, o João Pedro já deu algumas pistas, é uma afirmativa que fala, que subentende um processo de aprendizagem. A gente aprende a ser espectador, a gente não nasce sabendo. A gente precisa de contato com o espetáculo, contato com a arte teatral, nas suas mais variadas maneiras. Então, se eu viver no interior, se eu vier de um meio, digamos, onde não haja espetáculos a serem escolhidos, talvez a minha experiência inicial como espectador seja o circo. Talvez a minha experiência seja o teatro da igreja. Quer dizer, existem N modalidades que são diferentes dessa que o João Pedro lembrou, que é a mais simples, a mais óbvia, que é a nossa, em que a gente paga um ingresso e tem acesso a alguma coisa que foi feita para um determinado público. Além dessa experiência, nós temos muitas outras experiências que são, digamos, sucedâneos, que são de uma outra ordem, mas que explicam na mesma relação. Eu vou assistir alguma coisa que é feita para mim, entre outras pessoas. E isso não é óbvio, assim, o meu prazer como espectador é um prazer conquistado, não é um prazer que caia do céu. Basta dizer quantas vezes vocês já ouviram falar de casos que são anedóticos, de atores que não suportam ver um público falando, que berram no proscênio, calem a boca, vocês não estão vendo, eu estou aqui, fiquem quietos para poder usufruir do espetáculo que eu estou fazendo, e coisas desse naipe, vocês já devem ter ouvido falar de muitos casos dessa natureza. Então, agora eu vou fazer antes de passar eu queria fazer um corte, mas antes do corte, dentro de museus, vocês certamente sabem disso, dentro de museus, o acompanhamento do público que vai visitar, no museu a gente não chama de espectador, a gente chama de visitante. O acompanhamento dos visitantes para que eles possam fruir as obras é alguma coisa que já está consagrada não só no Brasil, mas no mundo há muito tempo. E a mesma coisa não acontece com o teatro. Não acontece com o teatro. O teatro está muito atrás do conhecimento já gerado em relação a visitas a museus. Por exemplo, nós temos no Brasil, desde 1980 e poucos, uma prática interessantíssima, no Brasil não sei, mas em São Paulo, uma prática interessantíssima de, vejam bem, apreciação de obras de arte por cegos. Isso existe no Brasil há muito tempo e está crescendo cada vez mais. Vocês imaginem, então, o quanto essa perspectiva de mediação entre o visitante e a obra caminhou muito mais em artes plásticas do que no teatro. E é sobre essa possibilidade de acompanhamento do espectador que eu vou trazer alguns elementos para vocês. Então, eu vou fazer um corte agora, um corte cinematográfico nessa fala, e vou convidar vocês para estarem comigo em 2013, no Festival de Avignon, na França, quando eu presenciei uma cena que me deixou bastante mexida, abalada. A balada é meio exagerado, assim, que me tocou muito fortemente. O espetáculo se chama A Corte do Palácio dos Papas, a Corte não, o Pátio do Palácio dos Papas, é um espetáculo que acontece no Festival de Avignon, em que você tem, o espetáculo se chama, então, Palácio dos Papas. O espetáculo é formado pelo seguinte: 14 espectadores de diferentes edições do Festival de Avignon estão reunidos no palco para falar das suas experiências como espectadores. Então, entre esses espectadores, vocês têm desde espectadores muito jovens, de 18 anos, até espectadores de mais de 70,
que vão, cada um deles, trazer uma experiência pessoal de ter sido espectador em alguma edição anterior do Festival de Avignon, que existe desde os anos 40 na França. O acontecimento que eu vou contar para vocês se dá dentro desse espetáculo em 2013. Então, o que é o espetáculo? São esses depoimentos, os espectadores estão sentados em semicírculo no palco, e eles vão contar a importância de ter assistido o espetáculo X no Festival de Avignon no ano tal. E, como eu disse, as experiências variam muito, porque tem desde neófitos até pessoas que têm uma enorme experiência como espectador de teatro. É esse o espetáculo. Então, os depoimentos se sucedem até que vem uma moça, muito jovem, cerca de 22, 23 anos. Ela vem ao proscênio no momento em que não se usava tanto celular, 2013, já é bastante antigo. Ela vem ao proscênio com o celular e o microfone e ela lê o texto que ela vai dar. Os outros tinham aprendido de cor, e ela lê. E o texto dela diz o seguinte: eu me chamo fulana, eu tenho tal idade, eu moro aqui em Avignon, e diferentemente dos meus colegas que estão em cena, eram 14, diferentemente dos 13 companheiros que estão aqui em cena, eu nunca assisti nenhum espetáculo do Festival de Avignon. E mesmo assim eu fui selecionada para participar desse espetáculo aqui. Não sei muito bem por quê. Porque, um parênteses, o diretor tinha feito uma seleção para juntar 14 espectadores, tá? Fecha parênteses. Então ela continua. Pois é, eu estou aqui, mas eu nunca assisti espetáculo nenhum no Festival de Avignon. Por quê? Porque há pouco tempo eu comecei a trabalhar, eu tenho uma renda agora, mas eu nunca achei que fosse importante eu gastar dinheiro para ver espetáculos nesse festival, porque já calhou de eu ter escutado conversa de espectadores do Festival de Avignon, ter escutado rabos de conversa nas filas que de vez em quando eu vejo na cidade, porque o festival gera muitas filas, as pessoas fazem muita fila para conseguir ingresso, etc. E eu descobri que as pessoas que vêm assistir os espetáculos do Festival de Avignon são super snobs, são frescas, em última análise. A palavra em bom francês era isso. São pessoas frescas, são pessoas que têm uma certa empáfia, que têm uma postura assim muito, eu sou mais eu, e isso nunca me interessou, então eu nunca gastei dinheiro para vir no Festival de Avignon. Porque eu sou uma pessoa de um meio popular, na minha família nunca se foi ao teatro, e nunca me ocorreu ir ao teatro, gastar dinheiro para isso. E nesse sentido, então, eu estou aqui para contar que é a primeira vez que eu estou no festival, e, curiosamente, é a primeira vez eu já estou em cena. Fechou. O depoimento desta moça foi um impacto muito grande para mim. Por quê? Porque eu fiquei pensando, como professora universitária, eu sei de N casos semelhantes ao dessa moça. Eu vivo no Brasil, estava pensando naquele momento, eu vivo no Brasil, um país em que eu não saberia dizer qual é a porcentagem da população que nunca foi ao teatro. Essa é a arte que eu defendo, é com essa arte que eu me envolvi, continuo me envolvendo, pensando essa arte, e o depoimento dessa moça é um soco no estômago. Por quê? Porque todos nós que vivemos, já que o João Pedro usou a palavra bolha, porque o sentimento de bolha está muito forte em todos nós, nesses últimos tempos, por razões óbvias, né? Eu vivo numa bolha, e o que eu tenho feito como professora universitária em termos de romper essa bolha e, de alguma maneira, propiciar experiências que façam com que muito mais gente seja espectador, com que muito mais gente viva um processo para aprender a ser espectador. Esse é o problema. É claro que quando esse raciocínio veio à minha cabeça, eu já tinha acumulado uma experiência como coordenadora de mediações teatrais. Mas o depoimento da moça foi tão incisivo que ele me sacudiu. Então, eu estou querendo trazer para vocês, eu vou trazer para vocês algumas experiências para ilustrar a preocupação que tomou conta de mim, não só naquele momento, mas que continua me envolvendo, me desafiando há um bocado de tempo, que é o seguinte: o que é a mediação teatral? O que a gente pode fazer para, de alguma maneira, suscitar o desejo de teatro nas pessoas? Como é que a gente age para isso? Teatro é uma arte de uma elite ou não é uma arte de uma elite? É possível a gente aprender a ser espectador? Então, eu vou trazer para vocês exemplos de mediações teatrais. Quando a gente fala em mediação teatral, isso significa o quê? Significa modalidades
de relação entre o espectador e a obra que eu posso desenvolver. Modalidades em que, de alguma maneira, uma pessoa, uma instituição, procura fazer com que haja uma interação mais efetiva entre indivíduo, entre espectador e obra. E eu estou falando de modalidade, nós vamos citar agora, nós vamos começar a falar de modalidade de mediação em que eu, ou um ator, ou um outro professor, ou um estudioso de teatro vai, de alguma maneira, inventar essas modalidades de aproximação antes do espetáculo ou depois do espetáculo. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso? Essa ideia de mediação, ela é a primeira vez que vocês ouvem falar no assunto, ou você já tem algum eco do que seja mediação teatral? Pelo jeito, não é muito familiar o termo, é isso? É isso mesmo, assim que eu devo entender? Não se sintam acanhados e acanhadas. Nunca ouviram falar em mediação teatral. Pode dizer não, nunca. Ok, então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer é um aperitivo para, literalmente, abrir o apetite. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido. Então, todos vocês têm a experiência de já ter ido ao teatro e ter saído com uma grande interrogação. Ter saído com a sensação de que não entenderam, não captaram, não se sensibilizaram, não podem nem dizer gostei, não gostei, porque o que paira na cabeça é um enorme ponto de interrogação. Eu tive uma professora muito legal, de quem talvez você já tenha ouvido falar, chamada Annie Ubersfeld, que já faleceu, que dizia uma coisa muito interessante nas aulas dela. Ela tem, inclusive, um livro que se chama Escola do Espectador, que não está traduzido em português. Ela dizia o seguinte nas aulas, ela é uma mulher muito divertida, a gente curtia muito ouvir a Annie. Ela dizia o seguinte, tem duas situações, uma baita de uma estudiosa de teatro. E ela dizia assim, do alto dos seus 80 anos quase. Tem duas situações em que eu morro de tédio quando eu vou ao teatro. Duas. A primeira situação é quando eu entendo tudo. E a segunda situação é quando eu não entendo nada. Então, entender tudo ou não entender nada são, para mim, duas situações em que eu fico morrendo de tédio, que eu fico na cadeira, batendo os dedos, olhando no relógio, esperando que acabe e tal. O que eu, dizia a Anne, o que eu curto é ter entendido em parte e não ter entendido em parte, de estar no meio entre esses dois polos. Porque no meio desses dois polos tem jogo. No meio desses dois polos tem possibilidades múltiplas de interpretação. Tem hipóteses que eu posso formular e posso, ao mesmo tempo que eu formulo, eu posso riscar, dizer não, não é isso. E tem aquela coisa que é o grande prazer que a gente tem quando vai ao teatro, que é ter uma pessoa do lado e poder trocar ideias com ela. Vocês já repararam que a gente nunca ganha uma entrada para ir ao teatro? A gente, quando ganha, quando tem essa sorte, a gente ganha sempre duas entradas. Existe um princípio de que no teatro você não vai sozinho. E isso, claro, que isso varia, porque muitos de nós vamos ao teatro porque sozinhos, ou porque não tem companhia, ou porque não tem amigo que goste, ou por N outras ocasiões. Mas, no mais das vezes, a gente encara muito mais facilmente a ideia de ir ao cinema sozinho do que ir ao teatro sozinho. Enfim, então, pegando esse ponto da Annie Ubersfeld, ou seja, a riqueza, o fervo, o interessante está quando você tem o prazer de ficar encafifado com a obra, tem o prazer de ficar intrigado com a obra, sem ter a sensação de que, nossa, que obviedade, já saquei tudo, por que eu estou aqui sentada vendo, já entendi tudo. É muito transparente esse troço, não tem graça. Ou o oposto, não saquei nada, não entendi por quê, para quem, por quê, qual é o tema, que interesse, não está completamente opaco para mim esse espetáculo, não chega em mim e assim por diante. Em ambas as situações, muitas vezes a gente sai com amigos ou com uma pessoa com quem a gente foi ao teatro para beber alguma coisa, tomar um chopp, comer uma pizza, e a gente, muitas vezes, o que acontece? A gente fala sobre todo e qualquer assunto, menos sobre o espetáculo. Vocês já repararam nisso? Muitas e muitas vezes o espetáculo meio que passa ao largo, assim. A gente foi, viu, entrou e saiu do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. O espetáculo não mexe com a gente. E quando você tem a possibilidade de continuar à noite, por assim dizer,
muitas vezes os temas da noitada são de outra ordem. E não se fala sobre o espetáculo. Isso é muito comum. O que mostra que não cheirou, nem fedeu, para falar em bom português, não chegou, não atingiu. Muito bem, eu vou trazer para vocês, então, alguns exemplos de modalidades de mediação teatral que, de alguma maneira, eu os classifiquei aqui de um jeito que acho que poderá ser, digamos, interessante para uma conversa deste ano em que a gente está distante, mas a gente já vai romper aqui a película da tela e vamos voltar a passar o microfone para vocês, certo? Então, por exemplo, vocês todos conhecem a modalidade mais básica de mediação e, em geral, a menos interessante. Qual é a modalidade mais básica de mediação que vocês acham que já viveram? Ou seja, algum esforço para tornar mais próxima a relação entre o espectador e a obra que acabou de ser vista. Obra de teatro, de dança, de performance e assim por diante. Mas mais frequentemente de teatro. Tem uma modalidade de mediação que todo mundo já viveu. Com licença, um debate no final? Exatamente, o debate no final. É exatamente isso. Um debate no final em que alguém do grupo toma a palavra e vai comentar a criação com os espectadores. Todo mundo passou por essa experiência, que pode ser chatésima, como pode ser interessante. Acontece para ela ser interessante. O grande risco dessa modalidade de mediação é o risco de que o ator, em geral o ator ou mesmo o diretor, venha para o proscênio, para a beira do espaço cênico, entendeu? Para aquele limite entre a cena e o espectador, e comece a explicar o espetáculo. É o que acontece com grande frequência e que costuma ser muito chato. Por quê? Porque os espectadores têm perguntas para fazer, muitas vezes a pessoa que coordena o debate não está muito interessada, ela está interessada em falar e não em ouvir. E quando, nas ocasiões em que alguém fala e o debatedor vai responder, ele não lança a pergunta de volta, ele escuta a pergunta e se vê na obrigação de responder. Então, as perguntas são, em geral, do seguinte naipe. Qual foi a sua intenção quando você colocou aquela cor em cena e não o preto que eu imaginava que fosse surgir? E aí o artista, o ator, o diretor, vai explicar o sentido da cor preta. E por aí afora. Acho que vocês todos já têm experiências dessa natureza. Algum de vocês gostaria de relatar alguma experiência dessa natureza em breves palavras? Alguém que explica, num pretenso debate, um espetáculo recém-apresentado? Vocês não têm um exemplo presente na cabeça? Mas a quando... gente Fala. Quem acaba tá falando? sendo Fernanda. Maria Fernanda lá. Olha. A gente sempre acaba fazendo esse tipo de debate quando a gente faz nossa amostra de artes cênicas. Então, às vezes a gente se coloca como os mediadores, né, conversando com o público no qual eles nos questionam como que foi nossos processos. E às vezes a gente acaba fazendo essas questões, né, levantando. Então, igual você disse, quando eu tô eu acho que eu prefiro muito mais a figura de ser mediadora, que nas duas experiências, assim. Então, eu acho positivo, eu acho legal, e eu acho que é a maneira de facilitar a gente entender o que aconteceu na obra, né? Então, o que a gente acabou de ver, e aí as questões que a gente ficou em dúvida. Mas eu prefiro muito mais a minha figura, eu respondendo essas questões, do que eu tentando entender o que eu vi e questionando os autores. Peraí, eu acho que não sei se eu entendi bem, Maria Fernanda. Você está comparando o que com o quê? Por um lado, você está comparando a tua atuação como mediadora, como aquela pessoa que suscita uma conversa sobre um espetáculo, e, por outro lado, o que exatamente? E, por outro lado, a nossa figura como respondendo essas questões que são levantadas, que a gente, dentro do curso, a gente tem esses debates também. Entendi. Quer dizer, Maria Fernanda mediadora, Maria Fernanda espectadora que passa por uma mediação. É essa a comparação?
Isso. Perfeito, tá certo. Então, acho que está claro do que a Maria Fernanda está falando. A Maria Fernanda traz à tona, nós não vamos fazer análise da psicanálise da Maria Fernanda, mas ela fala de um incômodo, ela está trazendo à tona um desconforto, aí, um desacerto, uma situação que a incomoda, na qual ela não se sente tão bem assim. E o que me chama a atenção nesse rápido depoimento da Maria Fernanda é o fato de que muitas vezes os artistas que vão fazer a mediação sobre o próprio espetáculo onde eles estão atuando, eles são muito tendenciosos, eles não aceitam que o espectador possa ter, muitas vezes, não é regra geral, mas muitas vezes o artista, quando faz a mediação de um debate sobre um espetáculo onde ele estava atuando, eles têm muita dificuldade de não assumir o ar explicador. Eles têm a tendência de explicar tudo, como se houvesse uma enorme diferença de capacidade de entendimento entre o público e a maravilha que ele está fazendo. Eu estou sendo um pouco sarcástica aqui, mas acho que é importante para a gente pegar alguma coisa que não é regra, mas é muito comum. Ou seja, atores que vão mediar o seu próprio espetáculo, em geral, têm a tendência de ficar fazendo assim na cara do público. É isto porque aquilo, porque nós quisemos aquilo outro, porque nossa intenção foi tal, e seria legal que vocês entendessem isso. Enquanto que, quando nós temos mediadores outros, como é o caso da Maria Fernanda, que pelo visto em algum momento, em vários momentos, atuou como mediadora entre obra e público, há muito mais chance desse mediador suscitar questões interessantes para a plateia. Porque esse mediador que não está envolvido na fazeção da cena é uma pessoa que tem alguma distância em relação à cena, que não está totalmente envolvido com a cena, ele é um espectador a mais que vai chamar a atenção de colegas espectadores sobre a cena recém-vista, e ele vai ser alguém que não vai ter esse grau de envolvimento com o trabalho que está sendo mostrado, que tem um artista que fez a cena. Alguma pergunta sobre isso, alguma questão sobre essa afirmativa que eu acabei de fazer, que é uma afirmativa meio ousada, mas eu acho que é importante assumir isso. Ou seja, traduzindo em outras palavras, eu não acredito muito na possibilidade do próprio artista mediar o seu trabalho com o público. O artista já falou o que ele tinha que ser dito na obra, no fazer teatral. Vamos dar a mão, abrir espaço para que outras pessoas se manifestem em relação a esse espetáculo. E vamos pensar em modalidades de aproximação em que os espectadores possam se sentir suficientemente à vontade e não sendo julgados pelos responsáveis pela obra. Então, dito isso, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de mediação que eu já vi ou mesmo já fiz e que me chamam a atenção. Na realidade, eu tenho aqui 5 modalidades de mediação que eu listei aqui como sendo cinco tipos, por assim dizer, de mediação. 5 exemplos que se abrem para modalidades que eu considero bastante interessantes. A primeira modalidade é uma modalidade muito datada, que vem, inclusive, do tempo em que o Pavese escreveu o dicionário, que vem do tempo que eu era aluna da Anne Bersfeld e assim por diante. Foram as primeiras experiências que eu vi e onde eu fui mediadora de espetáculo. É aquela modalidade de mediação em que o mediador, aconteceu o espetáculo, o mediador se reúne com as pessoas que assistiram o espetáculo ou imediatamente depois, no momento seguinte, acabou o espetáculo, acontece um encontro entre mediador e espectadores. Ou um dia depois, 2 dias depois. Isso pouco importa. Aí são as questões do contexto que vão decidir. Então, o primeiro tipo, o mediador se encontra com os espectadores após o espetáculo e vai analisar, junto com os espectadores, os diferentes sistemas de signos que formam os espetáculos. Então, ele vai analisar como é o espaço cênico, como é a luz, o que a luz significa no espetáculo, como é que as cores da iluminação significam alguma passagem, alguma questão importante da mediação, a atuação do ator, que tipo de atuação é essa que o ator está fazendo em cena, como é que os figurinos explicam para nós, ou mostram para nós, o que cena é aquela. Então, é uma análise dos diferentes elementos que formam o espetáculo teatral. A linguagem teatral, recortada nos diferentes elementos. Isso se fazia muito há algum tempo atrás,
e que era, na realidade, é uma tentativa, como diz uma conhecida minha, não de falar sobre as coisas do mundo, não de abordar o espetáculo em relação às coisas do mundo, mas de abordar o espetáculo em relação ao próprio teatro, à própria linguagem do teatro. Eu não sei se vocês já viveram alguma coisa assim, mas é um tipo de mediação em que o que se focaliza é a ideia de que o espectador vai, de alguma maneira, após essa mediação, sair mais ligado no sentido da linguagem teatral. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre essa modalidade de mediação? Então, alguém da plateia pergunta o seguinte, mas por que que na cena o ator ele usa uma roupa branca esvoaçante para falar de alguma coisa terrível que acabou de acontecer, uma guerra em que morreram não sei quantas pessoas? Qual é o jogo? O que significa essa intenção dos artistas? Por que que... Estou eu de novo com a história da cor, mas pouco importa. Por que que esse ator não vem carregado de preto? Ou, por que que o espaço cênico que fala de uma cidade agitada, de uma metrópole agitada, é vazio? Por que que não há um cenário que traga elementos da cidade, dos arranha-céus ou do que seja? Aí isso responde a que necessidade ou a que interesse do grupo de artistas que fez o espetáculo. Isso é uma modalidade de mediação que se esforça em pensar a relação entre a música do espetáculo, a música, o espaço, a atuação, o figurino, a maquiagem e assim por diante. Podemos passar para a seguinte? Alguma pergunta? Bom, o segundo tipo de mediação que eu queria trazer é uma mediação que se baseia no uso de materiais que o espetáculo já gerou para colocar esses materiais na mão dos espectadores. Então, vamos imaginar um espetáculo que vocês assistam, que gerou críticas teatrais. A crítica é uma outra modalidade de mediação, de relação entre o público e a obra. Então, vamos imaginar um espetáculo X que gerou uma quantidade significativa de críticas, de gravações em vídeo, de exposição fotográfica, de fotos, de croquis, de anotações do diretor e assim por diante. Vamos trabalhar, eu sou mediadora de um espetáculo que gerou uma série de material muito fértil nesse sentido. Eu vou trazer esse material para os espectadores e nós vamos conversar sobre as diferentes visões do espetáculo que estão embutidas nessas fotos, croquis, filmes, livros, artigos escritos sobre. Então, vai ser uma mediação na qual eu vou trazer para os espectadores o que já se pensou sobre o espetáculo. E aqui eu quero trazer um exemplo muito interessante de um espetáculo que vocês talvez já tenham ouvido falar, de um autor chamado Michel Vinaver, que já morreu há pouco tempo, chamado 11 de Setembro. Um espetáculo interessantíssimo que eu não sei, ele deve ter sido encenado aqui, mas eu o vi fora do Brasil. É um espetáculo que se baseia no seguinte: esse cara, o Michel Vinaver, que é um grande dramaturgo, ele trabalhou com fragmentos daquilo que foi dito por pessoas que morreram nos atentados contra as Torres Gêmeas. Vocês sabem que quando ocorreram, quando o avião se entrou na torre em Nova York e quando o outro avião na Pensilvânia também entrou num prédio público nos Estados Unidos, houve um lapso de tempo muito curto no qual as pessoas entenderam que iam morrer. Entenderam que aquele era um momento extremo. Eles pegaram os celulares e eles telefonaram para as famílias. E o Estado de São Paulo publicou uma tradução absolutamente magnetizante, terrível, sobre uma tradução de fragmentos dessas falas das pessoas que iam morrer. Olha só, Sidmar, que legal, mostra de novo. Eu tenho para emprestar para quem quiser. Maravilha. Mas é a versão em francês, aí talvez a gente possa até se debruçar sobre traduzi-la para o português. Seria bárbaro, porque é um vocabulário simples, seria relativamente, acho que é factível. Que legal, Sidmar. Tá aí, já tem uma missão nova, pronto, perfeito.
Então, esse espetáculo, como ele é fruto de fragmentos reais que aconteceram, vocês imaginem a força desses depoimentos, do tipo, meu amor, meu querido, meu filho, minha filha, eu amo vocês, eu estou morrendo, mas não se esqueçam de mim, alguma coisa desse teor. O Vinaver junta esses fragmentos, faz o texto fragmentado chamado 11 de setembro, que é encenado muitas e muitas vezes, inclusive eu vi entre as encenações que eu vi uma com jovens, com adolescentes, que era de dar nó na garganta. E, então, uma modalidade de mediação que eu poderia fazer com pessoas como vocês, por exemplo, que não viveram o 11 de setembro, seria convidar vocês para lerem, para verem e conhecerem o material gerado pelo acontecimento. Posteriormente, a peça. Ou talvez antes da peça, mas eu acho que antes não é muito legal. Eu sempre acho depois mais interessante, para que os espectadores tenham um impacto total no espetáculo. Então, a segunda modalidade é essa, em que se trabalha com materiais diferentes para alimentar a recepção da cena recém-vista. Alguma dúvida, alguma perguntinha que vocês queiram fazer? Será que está claro o que eu disse? Tá? Então, vamos admitir que tá. Tem um pouquinho de dúvida, mas vamos tocar o bonde. Vamos lá? Terceira modalidade de mediação, terceiro tipo que me interessa muito, que é um espetáculo que eu assisti, um espetáculo interessantíssimo de um autor libanês chamado... Como é que é o nome do cara? Mauaba, o primeiro nome eu não me lembro, mas ele levou esse dramaturgo, trouxe para cá, houve um espetáculo feito com a Marieta Severo em São Paulo, alguns anos, um espetáculo desse mesmo dramaturgo. Mas o espetáculo que eu quero contar para vocês se chama Céus, no plural. O espetáculo desse dramaturgo que eu assisti, e que consiste no seguinte, vejam que situação interessante. O espetáculo mostra uma série de policiais, não se sabe muito bem se eles são policiais, se eles são investigadores. Eles têm uma função entre o detetive e o policial, um policial de alto gabarito, que seria do nosso policial da Polícia Federal, por exemplo, ou um investigador, ou um detetive, algo assim. Uma meia dúzia de pessoas dessa ordem que estão confinados no lugar não podem sair, porque eles sabem que vai haver um atentado terrorista no museu, onde determinados quadros, onde todo o atentado vai girar em torno de 2 quadros renascentistas. E a missão dessas pessoas confinadas é decifrar um código que é usado por 2 pessoas, que são os responsáveis do futuro atentado no museu. Eles têm como função decifrar o código que vai ser usado por essas 2 pessoas que eles estão escutando, eles estão à escuta dessas 2 pessoas o tempo todo. Então, o problema deles é decifrar o código usado por esses 2 futuros terroristas, de maneira a evitar o atentado. Essa é a trama. E aí, a missão deles é evitar esse ataque, evitar que as obras sejam danificadas e desarmar os terroristas. Muito bem. Antes de assistir esse espetáculo, agora é mediação antes do espetáculo, os jovens que vão ser levados para assistir o espetáculo passam por as seguintes situações. Eles são levados a fazer improvisações em espaços apertados. Então, eles passam, os espectadores futuros, que vão ver o espetáculo daqui 1 ou 2 dias, fazem uma experimentação, vivem uma experimentação de improvisação em espaços apertados, tudo apertadinho, porque os investigadores em questão estão no espaço confinado, onde a escuta é o grande, digamos, é a grande missão que eles têm que fazer. Os mesmos espectadores depois passam por uma outra improvisação em que há um grupo de investigadores, há um grupo de espionados e há um grupo de espectadores. Então, é uma outra improvisação que, de alguma maneira, traz o tema à tona para esses espectadores, futuros espectadores do espetáculo Céus, e eles passam ainda por uma terceira experiência, antes de ver o espetáculo, que é uma improvisação com diálogo em blá, blá, blá. Ou seja, uma improvisação em que ninguém fale uma língua conhecida, mas em que se use o blá, blá, blá. O tati-bitati, ou... Existem muitas...
o gromelô, existem várias palavras para designar o blá, blá, blá. Tá? Então, vejam, os espectadores estão sendo colocados numa espécie de um banho de experiências antes de assistir o espetáculo, que vai, de alguma maneira, abrir os poros desses espectadores para aquilo que eles vão ver daqui a pouco, daqui um dia, 2 dias, alguma coisa assim. Então, vejam que eles são colocados numa situação similar à da intriga do espetáculo que será visto em breve. Tá? E, após o espetáculo, há uma outra modalidade de mediação em que os espectadores são convidados a formular um sistema de códigos para uma conversa relativa àqueles 2 quadros renascentistas que foram exibidos o tempo inteiro, ou uma boa parte do tempo do espetáculo. Então, os espectadores, posteriormente ao espetáculo, são convidados a se debater com o problema-chave do espetáculo, que é a formulação de um código. No espetáculo se decifra o código, os espectadores são convidados a formular um código. Vejam que é o problema da cena que é trazido para a esfera de quem assistiu a cena. Tudo bem? Alguma dúvida? Isso é um exemplo de um espetáculo, mas a gente pode, evidentemente, transpor esse exemplo para qualquer tipo de espetáculo. Uma mediação na qual o espectador seja mergulhado na questão chave da cena que vai ser assistida ou que foi recentemente assistida. Aí nós temos uma quarta, 1, 2, 3, 4, uma quarta modalidade de mediação que eu gosto muitíssimo, que é uma modalidade de mediação em cima de um espetáculo que eu pessoalmente não gostei. O espetáculo era menos bom do que a mediação. Vejam que coisa interessante. É o espetáculo do Teatro du Soleil, da Ariane Mnouchkine, chamado Macbeth. Eu não sei se por um acaso algum de vocês viu o espetáculo, talvez o próprio Sidmar tenha visto. Não? Alguém viu? Ninguém viu? É um espetáculo também que não é tão recente, mas era um espetáculo, então, uma montagem do Shakespeare, do espetáculo, do texto do Shakespeare, Macbeth. E aí, houve um desafio lançado para a mediação desse espetáculo, lançado por um grupo de professores que trabalhava com jovens do ensino médio, que era o seguinte: o espetáculo é muito... O Teatro du Soleil tem uma equipe fabulosa de pessoas que lidam com movimentação do cenário em cena, iluminadores, pessoas que pintam todo o saguão antes da gente entrar em cena. Existe um saguão enorme, que é uma espécie de antessala da sala de espetáculos, onde a gente se instala antes de começar o espetáculo, em que a gente come, compra livro, vê material de cena, vê os atores se maquiarem. É uma cena, uma espécie de uma antessala interessantíssima, em que a gente tem contato com amostras dos espetáculos, com fragmentos do trabalho que a gente vai ver na sequência na própria sala de espetáculos. Então, a mediação que foi bolada para esse espetáculo consistiu no seguinte: ao invés de fazer como de hábito, o ator do espetáculo vem discutir, debater o espetáculo a posteriori, a aposta foi o inverso disso. A aposta foi o seguinte: vamos reunir o sujeito que cuida do tingimento dos tecidos em cena, o sujeito que cria o espaço em cena, o sujeito que cria os figurinos, o sujeito que fez a preparação corporal, sujeito ou sujeita, que fez a preparação corporal e tal. Vamos fazer com que cada um desses diferentes artistas comentem com os espectadores jovens quais foram os desafios com os quais eles se depararam para fazer o espetáculo. Então, por exemplo, tem toda uma dimensão de tingimento de tecidos que é muito importante nesse espetáculo. Para se conseguir uma tinta especial que dê o caráter de velhice para os figurinos, por exemplo, ou que mostre a degringolada das bruxas, que são importantes no Macbeth, existe todo um trabalho de tingimento, com chá, com diferentes tintas, para que se chegasse a uma cor X. Então, o sujeito vai explicar qual foi o desafio que ele se lançou e como ele resolveu esses problemas. Essa é a modalidade de mediação desse espetáculo que eu acho interessantíssimo. Então, por exemplo, o dramaturgista, vamos fazer um pequeno parênteses, o dramaturgista da montagem é o sujeito que trabalha junto com o diretor e que vai pensar o que significa Macbeth hoje. O que pode significar Macbeth hoje?
O texto foi escrito no século XVI e hoje, como é que ele ecoa em nós? Então, o dramaturgista, junto com o diretor, vão pensando nas diferentes visões que a gente pode ter hoje, como é que esse espetáculo pode interessar o espectador. Então, por exemplo, o dramaturgista, não é o dramaturgo é o Shakespeare. O dramaturgista é aquele cara que pensa a atualidade em relação ao texto que está sendo montado. O dramaturgista, por exemplo, conta para os espectadores jovens que a grande questão com a qual ele se deparou foi o seguinte: o que pode significar? Porque as bruxas têm um papel muito importante no Macbeth. Então, o dramaturgista diz assim, eu me deparei com a seguinte questão: como é que a gente pode traduzir para uma cena atual a figura de 3 bruxas malévolas? O que significaria 3 bruxas? Qual seria o equivalente de 3 bruxas hoje? E ele lança a pergunta. Eu, pessoalmente, acho que isso não foi muito bem resolvido na cena, mas pouco importa. O que importa é que ele lançou para os espectadores um desafio que o mobilizou. Um outro desafio que mobilizou uma pessoa encarregada da montagem da luz. Eu tive que montar uma luz, que de alguma maneira, mostrasse o adensamento do clima do espetáculo. O Macbeth, no primeiro momento, é um sujeito que tem uma tentação de ampliar o seu poder, e esse poder vai sendo ampliado e ampliado à custa de mortes, à custa de assassinatos. E ele não consegue se desvencilhar dessa cadeia de crimes, porque a sede de poder que ele tem é inesgotável. Então, o sujeito responsável pela iluminação disse o seguinte: eu tive que resolver o seguinte problema, e eu proponho que vocês, espectadores, se lancem sobre o mesmo problema. Como é que eu faço para figurar 3 noites diferentes dentro do espetáculo, que tenham 3 tons de azul diferentes, que sejam significativos de 3 momentos da evolução do personagem principal, Macbeth. Vejam como é interessante esse desafio. Os jovens bolarem 3 tons de azul que sejam, digamos, vinculados à tensão que está crescendo no espetáculo. Isso aí a gente pode pensar, pode ser feito antes ou depois, pode ser feito a partir do próprio texto, antes do espetáculo. Existem N formas de você pensar isso, mas o que importa nesse 4º tipo que eu estou trazendo à tona, é a problematização dos desafios da equipe dos artistas que fizeram o espetáculo, que é partilhada com os espectadores. Isso é fascinante. E o que eu acho interessante nessa modalidade é que ela não fica restrita ao que é visível, que é o trabalho do ator. Ela se estende para o trabalho de todos os técnicos cuja contribuição é chave, principalmente no grupo do Teatro do Soleil, que foi o caso. Então, o invisível não, o trabalho de formiga que acontece antes do espetáculo ficar pronto, ele é trazido à tona. Isso me parece alguma coisa muito interessante. Tudo isso, evidentemente, propicia uma fruição mais densa do espetáculo, mais interessante, mais rica do espetáculo. Depois de saber desses detalhes, você assistir ou pela primeira ou pela segunda vez um espetáculo se torna uma experiência muito mais densa, acho que a palavra é essa. E, para terminar, a 5ª e última modalidade de mediação não é uma modalidade, é um múltiplo. Eu queria trazer à tona para vocês, isso vocês poderão ler em determinadas publicações, e o Sidmar pode passar para vocês as referências. Se for o caso, eu posso ampliar as referências que o Sidmar já certamente tem, que é um projeto chamado Formação de Público, que aconteceu em São Paulo entre 2002 e 2004, que era uma perspectiva em que jovens de escolas, vejam bem, de escolas de ensino fundamental, de ensino básico, de ensino médio, fundamental e médio, digamos assim, foram convidados a assistir uma série de espetáculos de teatro ao longo do ano escolar, e eles eram acompanhados por mediadores que faziam com eles algumas modalidades de apreciação antes ou depois do espetáculo, ou antes e depois. Isso também acontecia. Então, existem experiências interessantíssimas que aconteceram com o projeto de formação de público, que não existe mais, mas que gerou experiências realmente fascinantes. Muitas delas estão documentadas, mas não tantas quanto seria desejado. E eu vou trazer à tona 2 experiências que eu achei muito interessantes. Uma delas era sobre um espetáculo, sobre um artista plástico que você já deve ter ouvido falar, que é o Arthur Bispo do Rosário.
que é um artista plástico que bordava muito e que fazia mantos com bordados interessantíssimos. E para fazer a mediação, a aproximação entre o público e esse espetáculo sobre o Bispo do Rosário, a mediadora, que era uma mediadora do espetáculo, uma mediadora contratada pelo projeto de formação de público, ela colocou os estudantes, homens e mulheres, isso é muito importante, em torno de um grande tecido branco, em que eles eram convidados a bordar o que quisessem enquanto falavam sobre o espetáculo. Vejam que coisa interessante, você experimentar com o seu próprio corpo e com os seus colegas aquilo que foi central no espetáculo, que ou vai ser visto ou foi recém-visto. E aí as modalidades podem variar nos dois sentidos. Uma outra modalidade que eu sempre lembro do formação de público, que foi um sucesso flagrante, foi muito interessante, é uma modalidade em que a mediação é um jogo que diz respeito ao tema central do espetáculo. Então, o espetáculo era Beijo no Asfalto, eu não sei se vocês têm essa clareza sobre o que trata o Beijo no Asfalto. Na realidade, vocês têm um espetáculo, um texto do Nelson Rodrigues, em que o que acontece, muito sucintamente, é o seguinte: há um atropelamento, alguém está à morte, estirado no chão, e essa pessoa é cercada por populares que vêm falar, que vêm tentar atender e tentar ajudar a pessoa que está muito ferida, e a pessoa que está à morte se dirige para uma das pessoas que se aproxima e pede um beijo. Ele pede para ser beijado. A multidão só aumenta, ninguém faz grande coisa, mas o pedido do beijo chama a atenção de uma multidão de pessoas que o cercam. Essa multidão vai ganhando cada vez mais corpo, chega à televisão e começa a filmar, e fotografias e repórteres, e vejam, o cara está morrendo e ele pediu um beijo, fulano, e aquela pessoa tal o beijou, o cara é beijado por uma pessoa que estava ali e que atende ao pedido do moribundo e o beija. Resultado, a coisa vai crescendo de uma tal maneira que ela se torna ingovernável, intratável, e o acontecimento vira um acontecimento mediático. Com os meios da mídia dos anos 70, ou 60, ou 70, que foi a década em que o Nelson Rodrigues escreveu isso, mas naquele momento era repórter, era jornal e era televisão, a grande repercussão. Ora, vocês vejam que o espetáculo traz à tona o quê? Qual é para vocês o tema do espetáculo como esse? O que vocês teriam para dizer? Qual é o núcleo dessa questão? Vocês podem pegar o tema por vários lados. Quer dizer, o surpreendente, digamos, o inesperado do pedido. Não, e não é uma dramaturgia novidade para boa parte das pessoas que aqui estão. Inclusive, tem pessoas que já estudaram esse texto e o montaram em semestres passados. Opa! Mas então é uma situação privilegiada. Tem algum dos responsáveis pela montagem aqui, ou melhor dizendo, espectadores dessa montagem aqui? Tuane, vocês não leram trechos também do Beijo no Asfalto? Prof, não, a gente trabalhou 7 gatinhos, na verdade. Tá. Mas Bom, não leram, não fizeram estudos comparativos com outros textos do Nelson? A gente só teve uma oficina com a Ale Cruz, mas a gente não leu, assim, de fato. então fica o convite para que leiam, porque todo o Nelson Rodrigues é fascinante, e esse é um dos que... É um dos fascinantes, não vamos ficar estabelecendo hierarquia, mas é um belíssimo texto. E vejam bem a ideia que um mediador de formação de público teve para colocar na pele dos espectadores a problemática do texto. Propor um jogo conhecidíssimo, que todos vocês sabem jogar, que é o telefone sem fio. Então, os espectadores são convidados a jogar o telefone sem fio. E o que acontece no telefone sem fio? Você tem uma fileira de pessoas, e entre o que é dito pelo primeiro e o que é recebido pelo último,
há uma alteração total e completa. O que corresponde, evidentemente, ao tema do espetáculo, que é essa alteração, essa exploração mediática que vai alterando o que é significativo num fato, de maneira a criar um fato fundamental para se ganhar dinheiro, para se fazer lucro, para se fazer sensacionalismo. O beijo que foi dado num homem, um homem que beija outro homem. Então, a grande questão é o fato primeiro, alguém à morte perde um beijo, e isso vai se transformando de tal maneira que é o lucro que se transforma no grande objetivo e na exploração completamente nua e crua de um fato desse, pelo interesse do jornalismo, da exploração midiática. Então, vejam que a situação do espetáculo ela é absolutamente similar à do telefone sem fio. Ou melhor dizer, o telefone sem fio, de alguma maneira, ilustra a temática do espetáculo. De uma modalidade absolutamente simples, lúdica, sem nenhuma sofisticação intelectual. Mas ela traz à tona o problema do texto do Nelson. Ou da encenação do Nelson, se quiser. Então, isso é uma outra saída muito interessante, você descobrir modalidades lúdicas que, de alguma maneira, espelhem ou traduzam o cerne do espetáculo. É uma modalidade de mediação interessantíssima, em que o corpo do espectador vai viver na pele a problemática que é trazida pela cena. Então, vejam que aí estamos falando de um jogo entre assistir um espetáculo, aprender a ser espectador e passar por uma experiência de se aproximar mais da cena. Eu coloquei para vocês, assim, de uma forma muito sucinta, 5 modalidades de mediação, que nada mais são do que tentativas de aproximação entre o espectador e a obra, a serem propostas ou antes ou depois, tendo em vista essa ideia-chave que é muito pouco explorada na escola, de que assistir também se aprende, que assistir é uma conquista, ser capaz de ser espectador é uma conquista. Assim como ser capaz de ler um texto literário é uma conquista. Assim como degustar Guimarães Rosa não tem nada de evidente. A gente aprende experimentando. A gente descobre o prazer fazendo. Era essa a ideia que eu queria trazer para vocês. Na realidade, isso aqui foi só uma espécie de uma visão panorâmica, um traveling panorâmico sobre modalidades de mediação. Existem diferentes doses de apelo para a subjetividade que podem estar presentes na forma X ou Y de mediação. Não vai ser o caso da gente analisar isso agora, mas são modalidades que são convidativas e que, de alguma maneira, têm também no jogo a sua alavanca mais forte, mas num jogo que favorece o ato de assistir. Porque o ato de assistir é muitíssimo importante. E poucas vezes a escola dá o devido valor ao ato de assistir. Em síntese, era isso que eu queria trazer para vocês, mas acho que é o momento da gente trocar algumas ideias sobre tudo isso, com perguntas, provocações, experiências vividas, fatos para serem comentados, dúvidas, problemas, e assim por diante. Poxa, Malu, te agradeço imensamente pelas profundas camadas de reflexão que você trouxe, no sentido de que a Malu vai abordar o tema das relações entre o teatro e a história, e a escola, de uma perspectiva inesperada. E só o fato de eu dizer que é uma perspectiva inesperada já nos mostra o que ela está dizendo faz sentido, que é o quão a ideia da mediação teatral ela é negligenciada entre os muros da escola. E aí, fazendo meia-culpa aqui, como um professor formador de professores de teatro, e a gente tem uma outra professora, também formadora de professores de teatro aqui na sala, que é a professora Milene, está aqui presente. Mi, depois você pode dizer se você concorda ou discorda com a sensação que eu tive, na verdade, do que a fala da Malu despertou em mim.
A gente tem um grupo bastante diverso aqui hoje, tá, Malu, de pessoas. A gente tem estudantes do curso de Artes Cênicas da UEM de diferentes anos, do primeiro ao quarto ano. A gente tem um público externo, formado por educadores e professores de Maringá e de outras cidades. A gente tem estudantes de pedagogia do campus de Cianorte, da UEM, mas no campus de Cianorte, que é uma cidade a 70 quilômetros de Maringá, estão aqui presentes também. Então, a gente tem um público bastante diverso, e essa ideia que a Malu traz para a gente, da escola como um espaço privilegiado, né, para o ato de tornar-se espectador, é muito louco, porque ao mesmo tempo que ela é muito palpável para a gente, porque para o bem ou para o mal, nós temos, quando eu digo para o bem ou para o mal, porque tem experiências que são boas e ruins, Sim. né? A gente toma o primeiro contato com o teatro, em grande parte das nossas experiências, na escola, ao mesmo tempo parece que é uma ideia muito distante. Por que eu estou dizendo isso? Como um professor que é orientador de estágios, desde o ano de 2020, e a Mi está aqui para talvez me contradizer ou concordar com o que eu estou dizendo, eu não me recordo de nenhum projeto de estágio que tenha se debruçado sobre a investigação do tema da mediação teatral. E aí nós temos um problema sério, um problema que é o quê? Que não é de vocês, é nosso, de todos nós, né? Então isso, na verdade, é um efeito que confirma isso que a Malu está dizendo, que de fato esse é um tema de extrema importância, e nós somos prova viva disso, uma vez que tomamos contato com o teatro nas nossas primeiras experiências, no contexto escolar, mas, ao mesmo tempo, como formadores e possíveis futuros, né, professores de teatro, parece que nos esquecemos da importância desse tema. E aí, Malu, eu trago um trabalho, eu não sei, você foi banca dela, Malu, da Thaís Ferreira? Fui. Pois é um livro que eu descobri depois da gente já estar com o projeto andando, que eu fui pesquisar temas, obras que dialogavam com o tema do teatro na escola, eu encontrei esse livro, que é homônimo ao nosso projeto, né? Então, o livro também se chama A Escola no Teatro e o Teatro na Escola, mas a abordagem que a Thaís Ferreira traz para a gente é exatamente essa abordagem do teatro na escola, portanto, quando o teatro vai para dentro da escola, por meio de apresentações teatrais que acontecem na escola, e o inverso disso, quando os alunos da escola são levados ao teatro. E qual seria o papel do professor, da professora de teatro, em ambos os contextos. Um papel que se assemelha muito a essa função do mediador teatral. Sim, total. Né? Total. Então, depois a gente pode discutir, enfim, essa obra com mais detalhamento assim, mas você cria um grande constrangimento, Malu, a partir da sua fala. Não. Mas um bom constrangimento. Porque é uma questão para que a gente traga aqui para a nossa reflexão, né? E um tema como a Malu mesma apresentou, trouxe como exemplo 5 modalidades de mediação, ou seja, isso pode ser dobrado em outras dezenas de modalidades, portanto, possibilidades de investigação, né, das práticas do professor, enfim, do licenciado em teatro no ambiente da escola que a gente não tem explorado ainda. Com certeza. E provavelmente, se não forem exploradas na escola, dificilmente serão exploradas em outro lugar. Esse que é o nó, porque é o momento privilegiado em que todas as crianças, em princípio, né, todos ou quase todas as crianças e os jovens vão passar pela escola. As crianças, certamente, os jovens, muitos deles escapam, mas, enfim, é nesse momento em que a gente tem a maior ocasião de estender ao máximo o nosso, digamos, o prazer do fazer e do assistir teatro. E é uma coisa muito curiosa, porque é uma questão, assim, típico de... É um jeito de pensar as artes que a gente tem no Brasil, e não é só quer dizer, nas artes plásticas, menos, como eu falei para vocês, existe todo um saber acumulado sobre mediação em artes plásticas, mas, de maneira geral, nós no Brasil, em relação à música, até às artes plásticas, ao teatro, à dança, a gente reforça muito mais a possibilidade de experimentar do que de assistir. E é isso que eu queria trazer para vocês ficarem, pelo menos, com uma pulga atrás da orelha. Já está. Que bom. Já está.
Que Mi, legal. não sei se você quer complementar alguma coisa, Milene. Você concorda, você discorda Sim. com a sensação que eu tive? Não, Cid, eu concordo. É verdade, assim, porque de 2020 para cá, bom, foram muitos alunos e alunas, né, que passaram por estágio e, de fato, não é uma dimensão que entra em foco, né, não é uma análise, não é um ponto de análise, não tem sido até então. Ainda que a gente passe por essa temática, assim, en passant, comendo pelas beiradas ou por tangenciar outros assuntos, também não me recordo de algum momento em que ele tenha estado em foco, né, o tema da mediação. Então, Fala, Sidmar. Quando se dá dessa forma que a Maria Fernanda nos lembrou. Então, como professores ou demais discentes que são convidados e convidadas para mediarem um bate-papo, né? Que seria uma modalidade muito racional ali. Tudo mais no nível do blá, 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 né? Exato. João Pedro. Ouvindo a fala da professora Maria Lúcia, eu fiquei um pouquinho mordido e pensando, essas modalidades de mediação não flertam bastante com quais são as propostas das performances em relacionar ao público com as artes cênicas? Sim, acho que elas podem ter, pode haver cruzamento, sem dúvida. Pode haver, e talvez você tenha pensado em alguma performance em especial. É que recentemente aconteceu um evento aqui em Maringá que a gente abordou várias coisas, que foi o evento Malditas. E nele teve várias oficinas trabalhando a questão da performance e performance para serem assistidas. E aí as falas de mediação que a senhora trouxe para a gente, só, tipo assim, eu não sei formular em maneira mais concreta de explicar o que me provocou, mas foram coisas que, tipo, nossa, super semelhantes, sabe? Tá. Porque tem uma coisa importante, João Pedro, que você está levantando, que talvez esteja meio subterrâneo na tua fala, é que quando você é convidado a bolar uma modalidade de mediação, isso é um trabalho de criação, é um verdadeiro trabalho de criação. Quando eu conto para vocês que, por exemplo, esse fato sobre o espetáculo Céus, em que os mediadores inventam experiências de jogo para os espectadores que têm uma relação intrínseca com o espetáculo que vai ser visto, isso é uma atividade que tem uma característica artística, que tem, evidentemente, uma perspectiva educacional, mas que é um cruzamento das duas coisas, e que é uma atividade absolutamente criativa. Então, talvez seja por aí o elo que você está percebendo. A grande questão da performance é que, muitas vezes, na performance, o espectador é um espectador fortuito. É alguém que foi atingido sem ter pretendido assistir nada. Ele é captado pela performance. Ele não sai de casa para assistir alguma coisa. Ele está andando na rua, ocorre uma performance, ele é captado e ele passa a ser um espectador fortuitamente, aleatoriamente. Ele pode gostar, se embalar, como ele pode rejeitar e não querer entrar, mas não diz respeito, a performance não diz respeito, no mais das vezes, a uma intenção deliberada de fruir no espetáculo. E, por enquanto, os exemplos que eu trouxe são endereçados a espectadores que saíram de casa para assistir determinado espetáculo. Mas, na real, João Pedro, tem uma outra coisa bem interessante no que você falou, que eu estou descrevendo para vocês 5 modalidades de performance relativamente recentes, que diz respeito a uma sensibilidade contemporânea. Se isso aqui fosse feito nos anos 40, elas iam ter um outro caráter totalmente diferente. Então, é muito provável que, se você conseguir definir um pouco melhor com o tempo o que te cheira performance em tudo isso aqui, a gente vai detectar uma sensibilidade do tempo que a gente vive, que certamente está aqui embutido. Isso é inevitável, porque somos nós que vivemos aqui no Brasil, em 2022, que temos uma história XY, e isso faz parte da nossa forma de apreciar um espetáculo. Isso é, digamos, inseparável de cada um de nós. Legal, mas é legal. Fica de olho para tentar equacionar melhor isso, que pode dar um samba interessante. Essa Sim, pois é, né, o tema da mediação em interlocuções com a performance, a mediação teatral em interlocuções com performance. João, você acha que já tem
se isso te chamou a atenção como um tema, você tem um tema extremamente potente aí, já que ano que vem, nós estávamos conversando sobre isso, já que ano que vem, por exemplo, você já começa suas primeiras experiências com estágio. Então, Eu ia dizer isso. Legal. O estágio dele se aproxima. Então, mas aí vocês estão falando de um estágio de regência ou de observação? A princípio é um estágio de observação, né? Mas depois ele se torna regência. Mas, por exemplo, né, Malu, a regência pode se dar, uma regência que se dá pela mediação de um espetáculo. Com certeza, com certeza. E, aliás, eu vou trazer mais um detalhe que não estava nas minhas intenções, mas agora acho que cabe muito bem, o projeto de formação de público ao qual eu me referi. Na origem, o que ele pretendia? A ideia era que os mediadores, que eram pessoas contratadas pela Prefeitura de São Paulo, iriam inventar, então, formas de mediação com os jovens, os professores iriam aprender com esses mediadores, os mediadores iriam embora depois de determinado tempo, e os professores aprenderiam sozinhos a fazer mediação. E poderiam não precisar mais desses mediadores contratados pela Prefeitura de São Paulo. Essa era uma ideia na origem. O que aconteceu? Não deu certo. Não teve continuidade, né, mano? Exatamente, tem esse problema da continuidade e tem um problema fundamental, que certamente é o problema que a Milene e o Sidmar, vocês se depararam com esse problema, que talvez vocês não tenham nomeado assim, mas esse problema certamente existiu, e vocês, os jovens que estão fazendo estágio, vão poder confirmar essa hipótese minha, que é a seguinte: vocês não conseguiram ver nenhuma situação de mediação nos estágios que vocês vivem, porque provavelmente nenhum professor se sentia suficientemente à vontade para fazer isso. Porque eles, professores, nem sempre são espectadores de teatro. Na medida em que eles não são espectadores, em que eles não têm essa, digamos, essa prática de assistir teatro, talvez eles... Bom, primeiro, talvez nem tenha ocorrido que isso poderia ser uma atividade interessante na ótica da educação artística, do teatro de educação, do que fosse. Segundo, talvez eles não se sintam, mesmo que eles soubessem que... Se eles soubessem que é uma ótica desejável, talvez eles se sentissem um pouco constrangidos, um pouco inibidos de inventar alguma coisa assim, na medida em que eles não têm uma prática tão sistematizada de assistir teatro. Isso tornaria a tarefa, se algum inspetor escolar, por exemplo, uma coisa totalmente fora de moda, se algum inspetor escolar viesse perguntar para o professor: você trabalha com os teus alunos na perspectiva de que eles se tornem espectadores mais argutos, mais sensíveis, mais abertos para o espetáculo? Esse professor talvez ficasse numa enrascada muito grande, e se ele tivesse que explicar que ele mesmo não é um grande fruidor de teatro, como é que ele pode abrir o apetite de outras pessoas para uma coisa para a qual ele não tem apetite? Isso se agrava também, Malu, porque aqui não é uma realidade só da UEM, do curso da licenciatura de teatro da UEM, mas do Brasil como um todo. Os nossos estudantes, eles têm como professores supervisores, predominantemente professores formados na área das artes visuais. Mas que não exime também a possibilidade da mediação. É isso que você está dizendo, por conta essa referência eles têm, Ana Mai Barbosa, né, por conta de todo o legado da Ana Mai, a questão da mediação é muito presente nas artes visuais. Mas isso também não acontece. Também não acontece, né? Não se dá. Ou quando se dá por um quadro que é projetado em sala de aula de algum artista, por exemplo, das vanguardas europeias e etc. e tal, se discute contextualizando aquele quadro e se propõe uma releitura. Mas é uma mediação muito rasa, muito, né? A gente pode explorar outras possibilidades. Então, e a gente pode até prever quem são os pintores em questão. Sempre tem o Monet, sempre tem o Van Gogh, às vezes um Picasso, a gente sabe até quem são os eleitos. Exato, é isso aí. É isso aí. É isso mesmo. Bom, a gente havia pensado em Tuane, que é uma participante do projeto, e Charlie também estão aqui presentes, haviam pensado em 2 perguntas, mas, Malu, nós fomos para um outro lugar tão interessante, não que as perguntas que Tuane e Charlie fizeram não fossem interessantes, são interessantes, mas eu acho que a gente corre o risco, talvez, de, trazendo essas perguntas, deslocar, né, o assunto que já entrou num canal interessante. Então, peço desculpas para a Tuane e para a Charlie, acho que está aberto para que talvez possam ser feitas outras perguntas mais relacionadas a esse tema. Tudo bem?
Tuane levantou a mão, o que você Não, queria dizer alguma várias coisa? coisas, né? Porque a minha cabeça tá assim, boom. Inclusive, eu acho que essa mediação que você está fazendo agora, talvez seja uma sexta mediação do que você já explicou, porque não precisa ser um espetáculo em si, mas com toda essa conversação, o bate-papo que a gente está tendo aqui, e por mais que você tenha falado assim, que o debate no fim de algum espetáculo existem várias modalidades e tal, acredito que, tipo, agora a gente está tendo um debate diferenciado, mas que ainda continua sendo uma outra modalidade, sabe? E muita coisa, assim, passou pela minha cabeça, tanto é que eu fui anotando, mas, assim, é tanta coisa que eu não vou conseguir resumir só em uma coisa. Então, talvez eu explique um pouquinho, porque eu estou passando por um processo de direção, né, que é uma disciplina das artes cênicas daqui da UEM. Então, a gente precisa criar uma cena e a gente, como diretora, pesquisadora, professora, encenadora, dramaturga, atriz também. Então, a gente nós somos todas essas coisas ao mesmo tempo. E nessa cena de direção que eu estou dirigindo e fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo, eu penso que eu tenho muito medo na hora do debate depois da nossa cena, porque todas as cenas terão debates depois. E eu penso que esse medo vem de, tipo, eu ter que explicar todas as simbologias que a gente criou numa cena. Mas, na verdade, a gente não tem essa necessidade, né, de explicar. Tanto é que o que me prendeu desde o começo na minha direção foi a simbologia do 3, que quando você disse 3 cortinas, 3 roupas 3 azuis, noites, né? 3 noites e várias coisas no 13, eu comecei a pirar, assim, na minha cabecinha, e pensei, por que que essa simbologia do 13 é tão potente, assim, né? Por que que várias personagens, várias histórias têm 13 em tudo? E isso é o que me moveu para criar a direção, a cena de Que tema direção. interessante, que coisa gostosa isso, muito legal o teu Sim. tema. E, tipo, eu procurei artigos, sabe, para pesquisar e ler mais a fundo sobre, e eu não encontrei, então, inclusive a Nath, que acabou de digitar aqui, é uma das minhas atrizes, né? E isso me pega muito, assim, porque eu pesquiso muito e eu não encontro nada. E o 13 é um número tão potente, por que que as coisas se resumem a esse número? E, enfim. E é isso. Essa é a minha... Eu estou pensando, sabe o que, que me vem à cabeça? Não sei se isso te interessa. Os contos de fadas sempre implicam em três provas. Você já tinha pensado nisso? Sim, inclusive nossas referências são as 3 superpoderosas, as 3 espiãs, assim, sabe? A gente chegou até nos personagens de desenho mesmo. E a gente também trabalha com as 3 moiras, que também são deusas, né? Também. E muitas outras coisas. Você tem as moiras e as graças, que são os opostos, mas ambas são grupos de 3. É bem interessante isso. Realmente, eu vou dar uma olhada se eu tenho alguma coisa aqui no dicionário de símbolos sobre o algarismo 3, porque 7 também é um outro, também é importante, mas fiquemos com o 3 por enquanto. Legal. Mas a minha proposta, Tuane, se você puder, talvez, eu não sei como é que vai ser essa coisa dos debates a posteriori, mas eu te proponho, e aí você precisaria do apoio dos teus colegas também, você não vai enfrentar isso sozinho. Mas eu proponho que vocês, se é para ter algum tipo de conversa a posteriori, que não seja uma explicação. Que você não se negue a explicar o teu espetáculo. Que não seja uma explicação de maneira nenhuma, que não seja uma coisa assim, olha, gente, eu fiz isso por aquilo, minha intenção foi essa, foi aquela. Mas que vocês trabalhem com as hipóteses que o público vai levantar em relação ao espetáculo. Levantar hipóteses por parte da plateia. Hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, e você, não sei se você ou algum colega teu, coordenar esse levantamento de hipóteses e, por exemplo, e pedir que quem levantou a hipótese X explique por que ele acha que
é essencial no espetáculo a hipótese X. E jogar com cruzamentos de visões, cruzamentos de impressões dos espectadores, se precisar mesmo ter debate. Em vez de você ficar explicando, fazer com que as pessoas conversem entre si. Legal, na verdade, o esquema, Malu, cada diretor ou dupla de diretoras, né, no caso aqui, convidam um professor para serem os mediadores, não é isso, gente? Das cenas de vocês. Então, existe essa figura do mediador, da mediadora, que vai mediar a cena, mas é interessante, talvez, essa conversa prévia com essa pessoa que vocês convidam, no sentido de não vamos explicar, mas talvez levantar hipóteses, encaminhe, por gentileza, a mediação, no sentido da gente levantar as hipóteses, né, para que o público construa suas próprias respostas. Exatamente. E quando vier uma pergunta do tipo assim, por exemplo, mas por que você acha que o 3 é sempre nefasto? Por exemplo, você, como diretora, não responda, se negue a responder e devolva a pergunta para quem emitiu a pergunta. Por que você acha? De acordo com a tua ótica, por que o 3 é sempre nefasto? É você que está dizendo. Segundo você, qual é a explicação para isso? E aí você vai escutar a explicação do fulano que disse isso e de outros que talvez pensem o contrário. E é muito provável que não se chegue a um consenso. O que não tem nenhum problema. Porque quando há consenso, é aquela coisa que dizia Anne Brescov no começo. Significa que está tudo muito óbvio, muito claro, então se torna desinteressante. Se torna uma lição e não um espetáculo. Sim, e a gente tem muito essa mania, né? A professora Lud mesmo, ela fala que a gente tem muita mania de tentar explicar tudo, de a gente encontrar simbologia em tudo. E, na verdade, às vezes a gente só quer sentir ou quer decantar aquela informação que você acabou de processar e tal. E lembrei até de uma fala de uma amiga minha que ela foi numa cena de espetáculo esses dias e falou assim... Gente, às vezes eu quero assistir, mas eu não quero comentar depois, eu só quero pensar um pouquinho, né? Deixar aquilo lá na minha cabeça e depois sim retomar o que eu acabei de assistir. E tipo, tá tudo tranquilo também, né? A gente não precisa procurar explicação em tudo. Claro. Aí você está mexendo com um outro tema que é capital numa situação de uma sessão de mediação, por assim dizer, que é o direito ao silêncio. Todo mundo tem direito ao silêncio. Eu posso não querer partilhar a minha sensação, minha inquietação como espectadora. Pode ser que isso tenha me tocado, eu tenha feito relações com uma experiência anterior que eu não estou a fim de botar na roda. O direito ao silêncio tem que ser assegurado. É muito importante isso. Sim, o silêncio também fala muita coisa, né? Nossa, com certeza. E eu posso, inclusive, nem ter condições de emitir nenhum juízo sobre nada, nenhuma frase completa com sujeito, predicado e complemento sobre o espetáculo. Porque a coisa está em ebulição na minha cabeça. Eu preciso de mais tempo. Maravilha, os mediadores da cena de vocês terão trabalho. Isso com certeza. Né, é uma questão para vocês levarem para discutir também com a professora Marta. Marta, Malu já ouviu falar da Marta, enfim, já teve contato com a professora Marta Dias. Acho que você vai estar como suplência na banca dela do doutorado. Exato, exatamente. Isso, a professora Marta é quem faz as orientações dessas cenas de direção. Então, acho que essa é uma questão, era para ela estar aqui com a gente hoje, mas, Malu, a gente está passando por um processo de avaliação do curso. O Diego de Medeiros está aqui conosco. Olha, pois que legal. E ela teve um compromisso por conta da avaliação, não pôde estar conosco. Mas acho que essa é uma questão, inclusive, para vocês levarem para as discussões na aula de direção. Né? Tivemos uma conversa com a Malu sobre a mediação teatral e ela levantou uma questão importantíssima, que acho que a gente poderia trazer para o âmbito da discussão, porque é isso, faz parte também, né, da direção, das diferentes desdobramentos da função de uma encenação. Sim, vamos fazer uma vaquinha para trazer a Maria aqui em Maringá. Pois é, lugar para Malu ficar existe. Faço questão que seja na minha casa. A gente pode pensar nisso com calma. Legal, vamos pensar. Vamos jogar para o ano que vem, vamos pensar nisso. Mas, de qualquer maneira, a mediação não... Acho que
só para, de alguma maneira, fechar o que eu trouxe para vocês, a ideia não é que a mediação seja uma aulinha assim, para suprir uma lacuna dos espectadores. A ideia não é superar, preencher um déficit, suprir uma lacuna. A ideia é proporcionar modalidades, experiências para que os espectadores, de alguma maneira, se sintam implicados naquilo que o espetáculo está trazendo. Eu escrevi um artigo chamado Dialogar sobre a cena, dialogar com a cena. Acho que o grande desafio é dialogar com a cena. Pensar em fazer por exemplo, uma cena que, de alguma maneira, converse com a cena recém-assistida. Mas numa dimensão que não seja o blá, 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 mas que seja fazer. Enfim, o tema é muito complexo e tem realmente, como disse o Sidmar, muitas camadas. Mas acho que por hoje deu para sentir um pouco, nem que seja vagamente, o gosto da coisa. Deu para sentir muito, Malu. Que bom, que E, bom. infelizmente, a gente tinha pré-acordado um horário com a Malu, que era até as 21 horas, como teto aí. Essa conversa poderia ir muito além, mas eu não acho justo, né? Então, bom, acho que muitas perguntas ficarão, mas a gente vai se dar o direito do silêncio imposto, então, para que a gente possa deixar essas indagações decantarem. Exato. E pensemos aí nesse tema posto, das modalidades, né, da mediação, nas diferentes ações que desenvolvemos, seja no estágio na escola, seja nas cenas de direção, seja nas próprias cenas de interpretação, nos projetos de extensão, e nos projetos de pesquisa, na iniciação científica, e por aí vai. Por aí. Legal. Então, Malu, para que a gente possa encerrar, eu te agradeço mais uma vez, imensamente, por esse convite. Eu acho que é um privilégio para todos nós podermos acompanhar isso que você pensa, e pensa de uma forma extremamente cativante, motivadora. Eu tive o privilégio de poder estar com você em muitos momentos, na graduação, na iniciação científica, no TCC, no mestrado, no doutorado também, e em outros momentos que se colocam a partir daí, né? Então, assim, acho que é sempre bom ressaltar publicamente a admiração que eu tenho por você, o quão você foi importante, não apenas para a minha formação profissional, mas para a minha formação como cidadão, né, como pessoa que está neste mundo. Então, acho que é muito emocionante, neste momento, eu poder te apresentar para pessoas com as quais eu também tenho vivido de forma bastante intensa nesse momento. E acho que o nosso papel como educadores e artistas também é esse, estabelecer pontes. Com certeza, e para mim é um prazer, porque eu sempre brinco que vocês, de certa maneira, são os meus netos acadêmicos, porque se o Sidmar fosse o filho, vocês seriam os netos. É muito legal você ver a sucessão o bastão sendo passado de geração para geração. Isso é muito bonito. E isso é um dos privilégios maiores da nossa função como professores, educadores. É um baita de um prazer. Parabéns. O Dan levantou a mão. Dan, tem Fala, algo Dan. Ou não, acho que foi... Ele tá eu ia dizer isso, né? Não sei se, Maria Lúcia, não sei se você está acompanhando, mas os alunos e alunas estão comentando aqui no chat o quanto gostaram e quanto estão agradecidos e agradecidas. Faço coro com todas essas pessoas e com o Cid, agradeço imensamente pela sua fala, muito inspiradora. Que obrigada. Legal. Coisa boa, gente. Vamos em frente, porque o terreno é imenso. Somos 250 milhões, não é isso? Ou 240 milhões, então o terreno é gigantesco. Sim. E vamos em frente, porque a mediação está aí esperando que a gente se aventure nela. Legal, gente, muito bom. Nos aventuremos, então. Muito obrigado, Malu, obrigado a todas e todos aqui presentes. Bom descanso. Obrigado. Para vocês também, até a próxima. Obrigada, Sidmar, muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, Malu. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Beijo.